ciclo de refrigeração agora, já que a gente já estudou todos os componentes, né? Pelo menos os 4 principais, que é o compressor, condensador, um dispositivo ou elemento de expansão, mais o evaporador. Então esses 4 componentes vocês vão ver em qualquer equipamento, quer seja da linha residencial até a linha industrial. Tá? Então todo equipamento vai precisar ter esses 4 componentes e também um quinto elemento, né, que é o fluido refrigerante, que nem eu comentei. Tem literatura que considera, tá, o fluido refrigerante como também um elemento principal dentro do ciclo de refrigeração, que faz sentido, né? Mas na literatura mais tradicional eles consideram apenas 4 elementos, tá? Que são os componentes mesmo do sistema, tá? Os componentes físicos do sistema. Eu vou ter, além dos 4 componentes, formando aí, fechando, né, o ciclo, eu preciso também ter aqui os componentes que vão interligá-los, né? Os 4 componentes. Os componentes que vão interligar, a gente vai ter esse tubo, uma tubulação, tá? Vai estar ligando o compressor ao condensador. Essa tubulação, ela pode ser chamada aí de tubulação de tubo. O nome mais comum, né, mais convencional, é tubo de descarga, tá? Tubo de descarga. Ou também pode ser chamado aí tubo de alta pressão. Esses dois nomes, tubo de descarga e tubo de alta pressão, ou também pode ser chamado de linha de descarga e linha de alta pressão, tá? Normalmente o mais técnico é chamar de linha de descarga e linha de alta pressão, tá? Então a gente tem aí esse nome dessa tubulação que interliga o compressor ao condensador. Aí a gente tem um outro tubo que interliga o condensador ao elemento de expansão. Nesse caso aqui representado pelo tubo capilar. A gente tem essa pequena tubulação aqui, ó. Essa tubulação é chamada de linha de líquido, tá? Trouxe para cá, não era para trazer para cá. Ter dado enter. Pronto, aí ele fica. Essa linha, que é chamada de linha de líquido, só que ela é uma linha de líquido de alta pressão, tá? De alta pressão. Então a gente tem aí a linha de líquido de alta pressão, que a gente tem o tubo de descarga mais o tubo de alta pressão, tá? Vou fazer de novo. Vou colocar a linha de descarga, linha de descarga. Descarga, ou também chamado de linha de linha de alta pressão. A linha de alta pressão. O que vai interligar o elemento de expansão até o evaporador, tá, vai ser a linha de líquido, de baixa pressão. Linha de líquido de baixa pressão. Que é essa tubulação que vai interligar do dispositivo de expansão até o evaporador. E a gente tem por último a última tubulação representada aqui, tá? Porque pode ter mais tubulações. A gente pode ter a linha de óleo, né? Igual como a gente viu na outra apresentação, a linha de óleo.
pode ter uma linha de gás quente, tá? Que não está representada aqui. Então, como ainda é o ciclo básico, a gente vai ter por enquanto somente essas 4. Tá? Então a gente vai ter aqui a última linha, vou colocar para cá, não ficar em cima. Linha de sucção. Pode ser também chamado de linha de baixa pressão. E pode ser chamado também de linha de retorno. Tá? Linha de retorno. Tem esses 3 nomes aí para a linha de sucção, que é essa linha aqui, ó, que interliga o evaporador até o compressor. Tá? É essa linha que está interligando o evaporador até o compressor, é chamado de linha de sucção, linha de baixa pressão, ou pode ser chamado também de linha de retorno. Lembrando que a linha pode ser substituído pela palavra tubo, né? Tubo de sucção, tubo de baixa pressão, tubo de retorno. Tá? Um nome mais técnico é chamar linha, mas de forma também convencional pode estar chamando de tubo, que não deixa de ser um tubo, né? Uma tubulação. Então essas são as tubulações que a gente precisa saber, entender, né, que elas existem no sistema de refrigeração, e elas também vão existir em praticamente todos os equipamentos. A diferença é que pode ser pequena nessa tubulação, ou dependendo da situação pode não haver, por exemplo, essa linha de líquido de baixa pressão. Quando você tem, por exemplo, um sistema que é um refrigerador, o tubo capilar dele é ligado diretamente já lá na serpentina do evaporador. O capilar dele termina já lá mesmo no interior do evaporador, ou seja, o elemento de expansão já injeta o fluido refrigerante diretamente no evaporador. Eu não tenho um tubo, né, do elemento de expansão interligando ao evaporador. Tá? É o próprio elemento de expansão que já é ligado no interior do evaporador. Então, na grande parte dos casos, eu não vou ter essa linha, principalmente na linha residencial. Tá? Na linha residencial, dificilmente os equipamentos vão ter essa tubulação aqui. Ó. O próprio elemento de expansão já vai estar conectado diretamente no evaporador. Em linhas comerciais e em linhas industriais, vai ser mais fácil vocês reconhecerem todas essas 4 tubulações. Tá? Elas vão apresentar nas linhas comerciais e industriais. Vai ser mais comum você encontrar as 4 linhas. Não só as 4, mas como também mais uma linha de óleo, mais uma linha de retorno de óleo. Tá? Uma linha de gás quente, que é o que não está representado aqui. Então a gente precisa entender o ciclo, né? Agora, já que a gente já conhece os 4 componentes e já conhece o nome também das 4 possíveis tubulações que interligam esses componentes, agora a gente precisa entender como é que o fluido se comporta no interior do sistema de refrigeração. Né? Então, primeiro a gente tem que lembrar que o fluido, aqui é o sentido do fluido. Ele sai do compressor, vai para o condensador, vai para o tubo capilar e vai para o evaporador, retorna para o compressor. Por isso que é um ciclo. Né? Um ciclo é algo contínuo. Tá? É um circuito fechado em que faz esse trabalho continuamente. Tá? Então o fluido refrigerante ele sai do compressor em que forma? Forma gasosa. Tá? Forma de vapor ou gasoso, vou colocar aqui, ó, gasoso, e em que temperatura? Aí eu vou abreviar, colocar aqui, ó, alta pressão e alta temperatura, APAT, tá? Que é o que já está indicado também aqui, ó, alta pressão, alta temperatura, tá? Então, o fluido sai do compressor em forma gasoso ou gasosa, tá? Alta pressão, alta temperatura. E ele vai para a entrada do compressor e ele está em que condição? Mesma condição. Na entrada do condensador, ele está gasoso, em alta pressão e alta temperatura. Alta pressão e alta temperatura. E no condensador vai acontecer o processo de quê? De condensação. O que é o processo de condensação? A substância que está em forma gasosa vai passar para a forma líquida. Tá? Então aqui
está na saída do condensador, está em líquido. Tá? E qual é a pressão e a temperatura? Nesse momento, tá? Como é aula de fundamentos, a gente vai entender que é um ciclo de refrigeração que a gente chama de ideal. O que é aquilo que é o ideal? É aquilo que está no nosso imaginário. É aquilo que a gente considera um ciclo perfeito. Tá? E em condições perfeitas, quando eu tenho mudança de fase, ó, gasoso, líquido, é o que a gente viu lá para a substância pura. Quando a gente tem uma mudança de fase, a temperatura e a pressão permanecem constantes, ela não muda. Então a gente vai considerar aqui que isso aqui é um ciclo de refrigeração ideal, não é o real. No real, eu tenho, além de mudança de fase, né, num equipamento mesmo que existe, tá? Isso que é o que eu falo que é o real. No equipamento mesmo real, eu vou ter mudança de fase e mudança de pressão e temperatura, por dois motivos. Primeiro, se for blends, né? Se for blends, eu vou ter temperaturas diferentes, tá? Por conta do glide. E o segundo ponto, se por conta da mecânica dos fluidos, que é a perda de carga. Devido à perda de carga, eu também vou ter mudança de pressão e temperatura. Tá? Mas aqui a gente está analisando um ciclo ideal, um ciclo perfeito. E no ciclo perfeito, a gente diz que quando tem mudança de fase, a pressão e a temperatura é constante. Então, nesse momento, a gente vai dizer que o fluido entra no condensador gasoso, alta pressão e alta temperatura, e ele sai em líquido, alta pressão e alta temperatura. O que isso quer dizer? Que eu não tenho mudança de temperatura e nem de pressão, tá? É isso que está querendo dizer, mas considerando que isso é um ciclo ideal e que esse ainda é o primeiro ciclo que nós estamos estudando, tá? Conforme a gente for estudar em termodinâmica, a gente vai conhecer esse ciclo um pouco mais aprofundado. E a gente vai conhecer sobre a questão da saturação, sobre líquido subresfriado, vapor superaquecido, zona de saturação, zona de mistura, que aí a gente vai entender um pouco melhor do que acontece com o ciclo. Mas agora é o ciclo básico, e no ciclo básico só tem mudança de fase, não tem mudança nem de pressão e nem mudança de temperatura. A gente tem que ir por partes, né? Senão complica. Na saída do condensador líquido, na entrada do elemento de expansão, eu vou ter líquido. Na entrada do elemento de expansão, vou ter líquido, alta pressão e alta temperatura. Alta pressão, alta temperatura. Tá? Na saída do dispositivo de expansão, eu vou ter líquido ou vapor? Líquido. Tá? Vou ter líquido. E a pressão e a temperatura? Agora, a pressão e a temperatura vai ser baixa. Alta. Baixa pressão, baixa temperatura. Por que agora eu vou ter baixa pressão e baixa temperatura? Porque no capilar ele é responsável pelo abaixamento de pressão, né? Pelo diferencial de pressão que eu vou ter entre o condensador e o evaporador, ou entre o lado de alta pressão e o lado de baixa pressão do sistema. Tá? Então, o tubo capilar, ou na verdade o dispositivo de expansão, pode ser o tubo capilar, pode ser a válvula boia, pode ser a válvula de expansão termostática, a válvula de expansão eletrônica, qualquer elemento de expansão. Tá? Ele é responsável pelo abaixamento de pressão e da temperatura do fluido refrigerante para poder ele entrar no evaporador. Tá? Mas eu não tenho mudança aqui, ó, de fase. Entra líquido, sai líquido. Tá? Na entrada aqui do evaporador, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, continuo tendo líquido, baixa pressão, baixa temperatura. Tá? Na saída do evaporador, eu vou ter gasoso, baixa pressão e baixa temperatura. Tá?
baixa pressão e baixa temperatura. O que isso quer dizer? Que no evaporador aconteceu o processo de evaporação, né? Entra líquido, sai gasoso, tá? Aí pressão e temperatura constante. Então ele retorna para o compressor, forma gasosa e em baixa pressão e baixa temperatura. Baixa pressão e baixa temperatura. E assim a gente fecha o ciclo, né? Então, fluido refrigerante sai do compressor, forma gasosa, alta pressão, alta temperatura. Aí se desloca pelo tubo de descarga, entra no condensador, em que forma gasoso, alta pressão e temperatura. Passa pelo condensador, onde ele vai mudar de fase. Entra gasoso, sai líquido, alta pressão, alta temperatura. No condensador ele vai trocar calor latente, é por isso que no caso aqui ele muda de fase, né? Aqui a troca de calor é calor latente, tá? Vou colocar aqui calor latente. Calor latente aqui no condensador, e aqui no evaporador também é calor latente, né? Também é calor latente. A troca de calor é aqui no condensador latente, no evaporador latente. E eu vou ter também aqui a separação do ciclo, bem aqui no meio. Eu vou ter para cá para cima o ciclo de alta pressão e para cá para baixo o ciclo de baixa pressão. O que isso quer dizer? Que todos os componentes que estão para cima, alta, todos os componentes que estão para baixo, baixa. Professor, mas o tubo capilar e aqui o compressor estão divididos no meio. Sim, porque os dois fazem parte tanto do de alta como do de baixa. Aqui, ó. Entra no compressor baixa, sai alta. Entra no capilar alta, sai baixa. Então, esses dois elementos fazem parte dos dois lados, tá? Tanto de alta como de baixa. Quem faz parte do lado da alta pressão? O compressor, o tubo de descarga, o condensador, a linha de líquido e o capilar. Esses são os componentes do lado da alta. Quem faz parte do lado da baixa? O tubo capilar, a linha de líquido de baixa pressão, o evaporador, a linha de sucção e o compressor, tá? Esses são os componentes que a gente tem do lado da alta pressão e do lado da baixa pressão, tá? Então, se eu quiser saber qual é a pressão no lado da alta, o que eu preciso fazer? Eu preciso instalar um tubo de serviço em qualquer parte do sistema aqui que eu tiver acesso, né? Para poder eu conectar o manômetro. Se eu estou dizendo que aqui é alta pressão e aqui também é alta pressão, então, ou seja, quer dizer que aqui a pressão é constante. Teoricamente, a pressão é a mesma, tá? Nesses pontos que eu tenho aqui do sistema. Então, eu consigo saber o valor de pressão que eu tenho em cada ponto desse do sistema. E aqui no de baixa também é a mesma coisa, tá? Se eu quiser saber aqui qual é o valor que eu tenho aqui de baixa pressão, basta eu conectar um tubo de serviço em qualquer ponto que eu tiver acesso, um desses componentes da baixa, que eu vou ter aqui também, né? Posso conectar o manômetro e saber o valor da pressão manométrica na baixa pressão, tá? Basta instalar um tubo de serviço e conectar aqui o manômetro, tá? No lado da baixa pressão. Então esse é o ciclo de refrigeração, ele vai estar sendo aplicado aí em qualquer sistema, tá, de refrigeração. A gente vai ver a aplicação dele aqui no refrigerador, tá, aqui do lado, e a gente também vai ver no condensador de ar de janela, tá, essa representação do ciclo. Então a gente tem aí a representação dele numa animação num ciclo geral, né, que mostra aí todos os componentes, tá? E aqui a gente percebe que quem fez a animação, né, ele coloca aqui a mudança, né, de cor, indicando a mudança de temperatura. Aqui a gente tem no ciclo de refrigeração do refrigerador. O fluido sai do compressor, passa pelo condensador, né,
está trocando calor. Aqui também tem uma mudança na cor, né, do fluido, indicando aí que ele está tendo a mudança de fase, também está tendo a possível mudança de temperatura. No ciclo real, no ideal, a gente considera que não tem, tá? Uma mudança de temperatura. Entra pelo dispositivo de expansão e vai ser injetado no evaporador a baixa pressão e baixa temperatura. Tá? Troca calor com o ar que tiver, né, no evaporador, e retorna novamente em forma de vapor pelo tubo de sucção para o compressor, reiniciando o ciclo de refrigeração novamente. Tá? Isso aí é o do ciclo do refrigerador. E aqui a gente tem o ciclo, né, do condensador de ar de janela. A gente vai ter também aqui o compressor, só que aqui a gente tem convecção natural, compressor alternativo, hermético, né, compressor hermético alternativo, e um condensador do tipo aramado, né? Condensador aí do tipo aramado, nesse no caso o refrigerador, pode ser o aramado, pode ser embutido dentro do interior da chapa do equipamento. E aqui normalmente a gente vai ter ou um roll bond, né, que é o evaporador de alumínio, que o pessoal adora meter uma faca, ou a gente vai ter também a tubulação do evaporador, só que ele também dentro da chapa, né, que é no interior do equipamento. A gente vai estar com esse evaporador embutido nos refrigeradores do tipo combinado, né, ou de duas portas sem ser o frost free. Tá? É o refrigerador, o duplex, o biplex, o double, depende lá do tipo do fabricante, do jeito que ele apelidou o refrigerador combinado. Tá? Aqui a gente vai ter no condensador de ar, a gente tem compressor hermético também, só que do tipo rotativo. A gente vai ter o condensador evaporador do tipo tubo aletado. A gente tem o dispositivo de expansão, que é um tipo capilar, e aqui também é o tipo capilar. Tá? Aqui também é o tipo capilar. Só que a gente tem a troca de calor agora não mais natural, a gente tem convecção forçada. Aqui é convecção natural, aqui também é convecção natural, se tiver, tá, no convecção natural ou irradiação. Tá? Normalmente, se tiver no lado externo, é irradiação. Tá? Se tiver embutido, no caso aí também chega a ser irradiação, mas também tem uma parcela de convecção natural. Tá? E aqui convecção forçada. O que predomina a troca de calor aqui é convecção forçada, devido a ter a presença aqui de um componente, um motor eletromecânico. Tá? Então o que eu vou ter? Vou ter o fluido refrigerante saindo do compressor, indo pelo condensador, trocando calor, mudando de fase. Passa pelo capilar, onde vai mudar de temperatura, vai ser o abaixamento da pressão e da temperatura. Passa pelo evaporador, onde vai ter a mudança de fase, entra líquido, sai vapor e retorna para o compressor na forma de vapor novamente. Sai do compressor, forma de vapor. No compressor nunca pode entrar líquido e nem sair líquido. Não existe essa possibilidade de entrar líquido ou sair líquido. Tá? Se entrar líquido no compressor, três coisas acontecem de certeza: ou ele trava, ou ele quebra, ou gera desgaste mecânico. Tá? Uma das três coisas vai acontecer de certeza. Tá? Não tenha dúvida disso. Se você tiver sorte, ele não trava e nem quebra. Ele só está gerando desgaste mecânico. Então, ou seja, naquela hora que você está fazendo ali a manutenção, ou quando você tem um equipamento que você fez algum procedimento errado, principalmente nos casos de, por exemplo, fez uma carga de fluido refrigerante em excesso, ou então uma manutenção que era para ser feita com 4 meses, 6 meses, uma manutenção no caso de limpeza do equipamento, era para ser feita e não foi feita, foi feita depois de um ano, depois de 18 meses, um ano e meio. Né? Então isso tudo pode acarretar problemas de voltar fluido refrigerante na forma líquida para o compressor. Uma das causas, não somente essa, são várias causas que pode estar fazendo voltar fluido refrigerante, né, em forma líquida para o compressor. E em casos de retornar líquido para o compressor, líquido não é comprimível. Tá? Você consegue fazer esse teste bem fácil. Né? Você, por exemplo, você pode pegar aí uma seringa e tentar puxar água, né, para o interior dela, succionar a água para o interior dela e tentar apertar ali o líquido. Você não vai conseguir. Tá? Você vai conseguir até um certo ponto, depois não consegue mais. Diferente já se você tentar comprimir o ar, né? Você puxa o ar para dentro da seringa e agora pressiona. Você vai ver que vai conseguir chegar num ponto bem maior, né? Num ponto bem mais baixo, né, do êmbolo da seringa em relação à água, tá? Porque a água não é comprimível. Então você tem que se lembrar disso para evitar todo custo o
golpe de líquido no compressor. Tá? E não tem, uma vez que entrou vapor, é impossível sair líquido do compressor, tá? Porque ele não troca calor latente. Para poder o compressor fazer essa transformação de entrar vapor e sair líquido, ele teria que trocar calor latente, coisa que não acontece, ou seja, ele não é um trocador de calor igual esses componentes que a gente tem aqui. Tá? E outra coisa também a comentar é que repara que o condensador aqui ele é representado bem maior que o evaporador. Aqui também o condensador é representado bem maior que o evaporador. Por quê? Porque o condensador é responsável por dissipar o calor que foi absorvido no evaporador e também dissipar o calor que foi gerado no trabalho do compressor. Como assim o trabalho? O compressor em funcionamento ele se aquece, né? Eu acredito que todos já perceberam que esse compressor aqui em funcionamento ele se aquece, tá? Então ele se aquece devido à passagem da corrente elétrica no bobinado, ele se aquece devido ao fluido refrigerante já vir numa temperatura mais alta, tá? Ele se aquece devido ao atrito, que mesmo com a lubrificação é gerado ainda assim um atrito, né, entre as partes mecânicas. Então o fato de ter ali atrito, eu tenho uma geração de calor, tá? Então essa geração de calor que é feita aqui no compressor, ela é dissipada, é somado com o que foi absorvido no evaporador e é dissipado no condensador. Então o condensador ele tem que ser maior mesmo que o evaporador, tá? Porque ele tem que dissipar o calor que foi absorvido no evaporador e também tem que dissipar o calor que foi gerado pelo compressor, tá? Então ele é responsável aí por dissipar as duas fontes de calor que tem no equipamento. Então sempre os condensadores vão ser maior que os evaporadores. Então, sobre ciclo de refrigeração na parte de fundamentos básicos é isso. Em termodinâmica a gente vai estudar o ciclo um pouco mais a fundo, um pouco mais das transformações que acontecem. Tá? Que nem eu falei que tem várias outras transformações que acontecem no ciclo de refrigeração para poder a gente entender mais a fundo, né, como é que o ciclo ele se comporta. Mas por enquanto para essa matéria é isso que a gente tem que conhecer. Tem que conhecer os 4 componentes básicos, tem que conhecer o nome das linhas que interligam os componentes e tem que entender onde que ele está em vapor, onde que ele está em líquido, onde que ele está em baixa pressão ou alta pressão e onde que ele está em baixa temperatura e alta temperatura. Tá? Por enquanto é isso. No mais, qualquer dúvida, só perguntar.